A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, nossa escola dominical, né? Na qual nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? E hoje nós estamos na lição número 11, na qual o título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo vai estar dizendo: Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática vai estar nos dizendo: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, mansidão e longanimidade. O texto aqui, irmãos, ele já vai estar dizendo, né, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Ou seja, Paulo aqui vai estar chamando a atenção dos irmãos em relação ao comportamento, né? Porque se antes eram escravos do pecado, né, sob a influência do maligno, e assim nos comportávamos, Paulo passa a exigir que nós, como servos de Cristo, né, a nossa qual nós somos chamados, eleitos, nós venhamos assim nos comportar, né? Assim como nós, numa eleição, né, exigimos que o eleito, aquele que foi eleito para prefeito, governador, quando ele assuma, assim ele se porte, né? Paulo também aqui, ele vai estar fazendo a mesma exigência, né? Se assim fomos eleitos, chamados para aquela vocação, assim devemos o quê? Nos portar, né? A verdade prática vai estar dizendo: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, essas três qualidades, esses três atributos são um tripé, né? A unidade da igreja, ela depende, né, para nós termos um grupo, esse corpo unido, ela depende dessas três qualidades, esses três atributos, né? E fala que no cotidiano, né? Ou seja, não só naquele momento ali de reunião, de culto, de louvor, né? Paulo vai estar dizendo que andeis, ou seja, o nosso dia a dia, né? Ele exige aquele que nós somos no culto, nós sejamos em casa, na rua, no trabalho, né? E como os irmãos podem reparar, a Bíblia ela é cheia de instruções para o quê? Para grupo, né? Ou seja, assim como uma certa vez eu dei um estudo sobre igreja, né? Embora na Bíblia não se encontre claramente uma instrução que o grupo tem que se reunir periodicamente, você vai estar encontrando instruções, né? Que essas instruções só se aplicam a grupo, né? Como os irmãos sabem, né, nós temos uma passagem na Bíblia que diz que devemos suportar uns aos outros. Ou seja, essa instrução, né, ela só serve o quê? Para grupos, né? Essa instrução não serve para uma pessoa que só aceita Jesus e cada um depois vai cuidar da sua vida, né? Essa instrução é o quê? Ela é fundamental para um grupo, para o quê? Para que se mantenha a unidade, né? E como os irmãos sabem, a convivência em grupo, ela não é fácil, né? Porque nós temos pessoas diferentes, com cabeças diferentes, né? Que foram criados de formas diferentes, né? O psico, a própria cabeça, né? De cada um tem um temperamento mais forte, o outro mais, né? Não é fácil, né? Tanto é que a, a TV, né, ela até explora isso, né? Ela faz um reality show, o que ela faz? Ela pega pessoas com perfis diferentes, é escolhido, né, de uma forma ali, ó, esse tipo de pessoa não vai se dar com aquele tipo de pessoa, né? E a intenção deles é o quê? É ver a treta, é ver o circo pegando fogo. Por quê? Porque é um prato cheio para carne, né? O público, o mundo, ele gosta de ver discussão, treta, né? O circo pegando fogo, né? Ou seja, se a pessoa não tiver essas qualidades aqui, esses três atributos, né?
dificilmente você consegue manter unido ali aquele grupo, né? Nós vamos estar passando agora para a introdução. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses 1, do 9 ao 12, né? A introdução. Após concluir a oração e a intercessão em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Ou seja, após orar, né, após a intercessão, né, que o Paulo fez pela igreja, ele passa o quê? A passar orientações, né? Porque nós sabemos que a oração ela é o pilar principal da igreja. Mas o crente, a vida do crente também é botar a mão na massa, né? É orar e agir, e fazer, né? Ou seja, nem tudo você vai contar para Deus fazer para você. Deus vai te ajudar, né? Mas a vida do cristão é sacrifício, né? É também botar a mão na massa, né? E vai estar enfatizando que a necessidade da unidade, né? Após a formação da igreja, Paulo vai estar enfatizando o quê? A principal coisa é a unidade, é manter a unidade. Por quê? Porque o principal alvo de Satanás hoje, né, é a igreja, né? Muitas vezes a pessoa acha que os demônios, mais arquitetos, os maiores planos de estratégia para arruinar está no forró, está no baile funk, não. Ali já está no domínio deles, né? O principal alvo hoje, né, de Satanás, onde ele tenta, né, a toda forma, né, ir contra, é a igreja, né? E Satanás sabe o quê? Que ele, contra a igreja unida, né, ele sabe que ele não pode, né? A igreja unida, né, sob a orientação de Deus, ele sabe que ele não pode. Aí a principal intenção dele é o quê? É afetar o funcionamento da igreja, né? Ele sabe quando a igreja é unida, ele não pode, né? E nós, na palavra de Deus, nós temos aqui o que? É a vacina, né? Uma igreja que segue as orientações da palavra de Deus é a igreja vacinada. E Deus nos deixou um ministério, né? Que é a igreja, só que Ele não nos deixou nós órfãos, né? Ele deixou o que? A palavra de Deus, que é a orientação, o Espírito Santo, né? Que é o nosso ajudador, nosso auxiliador, né? E muitas coisas acontecem na igreja, né, de forma geral, por quê? Porque muitas vezes não se segue a orientação da palavra, né? Em todas as áreas, né, do viver do crente, Deus nos deixou orientação na palavra, né? Para pegar um exemplo aqui. Em Mateus 18:15, né, nós temos a orientação, né? Para quê? Para quando um irmão pecar contra você, né? Que fala o quê? Quando o irmão pecar contra você, vai contra, né? Vai até ele, somente entre ti e ele, né? E conversa, né? Tenta se acertar com ele, né? Ele não dando ouvido, vai você, leva mais um ou dois, né? E tenta resolver o problema, né? Ele não ouvindo mesmo a testemunha, depois levam à igreja, né? Se as pessoas ouvissem essa orientação da igreja, não existiria o disse-me-disse na igreja. Porque hoje, muitas vezes, o que pode acontecer? Alguém faz um mal para alguém, né? E a pessoa, ao invés de seguir a orientação bíblica, ela fala para todo mundo, né? Fulano me fez isso, fulano me fez mal, né? Fulano me fez mal. Menos a pessoa que fez o mal não fica sabendo, né? Ou seja, se seguirmos a orientação da palavra de Deus, né, nós evitaríamos muitos problemas, né? Você não ia ter esse problema do disse-me-disse, aí muitas vezes alguém ouviu uma história e entendeu errado, né, e vai repassando um para o outro, né? Ou seja, né,
Nós temos aqui a vacina, né? A orientação, o manual, para que nós sejamos, né? Mantemos aqui a unidade, né? Que é a principal coisa, qual a palavra ela prioriza e nós mantemos. Vamos agora para o tópico